Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa continuação, pessoal, da aula de movimento sustentável, né? A nossa trilha de aprofundamento de movimento sustentável. Na aula passada, vocês estudaram sobre formas de energia, correto? Então, viram lá que tinha energia, que era uma capacidade, uma possibilidade de realizar trabalho, ok? Aí, professor, energia, dava para realizar trabalho com energia, verdade. Vocês viram na aula passada também que tinha uma relação entre a energia e a variação da energia cinética, então o trabalho e a variação da energia cinética estavam relacionados. Também na aula passada vocês viram que existia uma energia relacionada com o movimento do corpo. Então, aquela energia relacionada com o movimento era o quê? Energia cinética do corpo, beleza? E tinha uma outra energia que ficava escondida dentro do corpo, ficava armazenada dentro do corpo. Essa energia que ficava armazenada, nós chamamos ela na aula passada de energia potencial, tá? Aí você viu lá a energia potencial, né? Uma forma de potencial elástica, uma forma de energia potencial gravitacional, tudo bem? E essa aula de hoje exatamente vai dar continuidade nessa linha de raciocínio, tudo bem, pessoal? Vamos lá, manda aqui comigo, manda no fundo. Aqui, ó. Definição, pessoal. Energia potencial elástica. Chamamos de energia potencial aquela energia que pode ser o quê? Armazenada, né? A qualquer momento e que pode se manifestar o quê? Inclusive na realização do trabalho, né? Então dá para realizar o trabalho com essa energia. Ela está ali guardadinha, mas se o corpo for utilizar essa energia, ela pode inclusive realizar trabalho. Tudo bem? Então aqui, ó, estudamos o quê? A mecânica, os dois tipos de energia potencial. Tá lembrando delas? Falamos da energia potencial gravitacional. Então, vou subir alguma coisa aqui, ó, um guindaste. Tem energia potencial gravitacional. Professor, lá no carro tem uma suspensão do carro, né? Tem um sistema de suspensão, isso. É energia potencial o quê? Elástica. Você está pensando numa mola, está contraindo uma mola, não é isso? Tudo bem? Então, olha aí, ó, devido à altura do corpo, você vai ter energia potencial gravitacional. E se você vai ter alguma coisa com característica elástica, você vai ter o quê? Energia potencial elástica, ok? Então, vamos seguindo. Olha lá, devido à deformação da mola. Olha aqui uma representação, aqui é um sistema de molas, tá vendo aí? Ó? Então aqui, alguma vez você já manuseou uma mola? Já manuseou uma mola, esticou a mola, apertou a mola? Viu como ela se comporta quando você estica ela ou quando você tenta apertar essa mola? Parou para pensar sobre isso ou não? Ou ainda não? Então olha só. Pode ter sido o quê? O espiral do caderno, ou até mesmo uma mola conhecida como mola maluca. Então, você pode pegar aquele aramezinho do lado do caderno, tentar puxar ele ou pressioná-lo, ou utilizar essa molazinha maluca, né? Que ela sai ali, ó, fazendo a elongação. Parece que ela está andando sozinha, né? Ela só está convertendo energia, ok? Então, olha só, em ambos os casos, podemos dizer o quê? Que a mola armazena energia potencial elástica. Então, energia, sim, uma forma de manifestação lá em joules. Potencial, ela armazena energia e, nesse caso, está relacionado com a sua forma elástica. Tudo bem? Então, vamos lá. Uma mola, ó, comprimida, exerce o quê? Força sobre o corpo, o qual realiza um trabalho quando ele é o quê? Abandonado. Entretanto, se tentarmos comprimir a mola, ó, podemos observar que ela reage, né, com uma força à medida que ela é comprimida. Então, se você for empurrar a mola aqui, ó, comprimir, ela vai exercer o quê? Uma força em sentido contrário, ok? Agora, se você tentar esticar a mola, ela também vai oferecer uma força ali em sentido contrário a essa elongação. Essa força é o quê? Uma força elástica, então ela está reagindo, né, a essa tentativa de ser comprimida ou de ser elongada. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular o trabalho que se realiza na mola, né, sobre o corpo ligado à sua extremidade, devemos o quê? Descobrir como varia a força exercida por essa mola. Então vamos lá. Nesse caso, o que será feito, né? Vamos lá, manda na tela. Nesse caso, pessoal, a força exercida por uma mola deformada, o que eu tenho que considerar? Quando temos uma mola não deformada e depois a mesma mola é distendida por uma força de tração, então eu estou puxando essa mola, surge uma força elástica, ó, de natureza elástica, no sentido contrário ao deslocamento no bloco, quando o seu alongamento é igual a x. Então, vem aqui comigo, olha só, como eu acabei de ler para vocês aí, você pensa o seguinte, a mola, toda vez que você tenta puxar ela é do contra, ela vai fazer uma força contrária, ó, você está puxando para cá, ela vai fazer uma deformação para lá.
Se você está empurrando ela para lá, ela vai fazer uma força para cá, ok? Então essa força meio que de reação da mola, ela é uma força contrária à tentativa de movimento que você faz sobre ela, tudo bem? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Mola no seu estado natural, tá? Então aqui é o comprimento natural, ó, aqui é o comprimento natural da mola, não tem ninguém apertando ela nem puxando. Então esse é o comprimento estado natural. Agora digamos que eu faça uma deformação da mola, tá? Então deformação é o quê? Eu vou deslocar ela, ó, um trecho aqui, ó, X, ok? E para fazer a deformação eu estou fazendo essa tração, né? Então a tração vai ocasionar essa deformação da mola, que vai ser esse segmentozinho aqui. Nesse caso, esse resultado também seria verificado se a mola fosse comprimida, né, ao invés de ser distendida. Portanto, a experiência nos mostra que a força exercida por uma mola é diretamente proporcional à sua deformação. Então vem aqui comigo. Quando eu falo que duas grandezas são diretamente proporcionais, quer dizer que uma cresce junta e a outra vai crescer junta. Ou, se uma vai diminuir, a outra também vai diminuir, certo? Então, eu falo o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Portanto, se você aumentar a elongação da mola, a força elástica vai aumentar proporcionalmente. Se você diminuir a elongação, a força elástica também vai diminuir proporcionalmente. Vamos nessa, pessoal? Olha lá, aí temos aqui essa expressão. O que significa essa expressão? Isso aqui, ó, força é diretamente proporcional à sua deformação ou elongação da mola, tá? Então é importante. A força elástica, ela é uma força restauradora, atua sempre em sentido oposto à deformação. Então, o que quer dizer essa força restauradora? Vem aqui comigo. O que é uma coisa restauradora? É uma coisa que vai puxar o corpo de volta, de modo que ele fique oscilando numa posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio da mola é aqui. Aí ela é puxada para cá. A força elástica vai trazer o corpo de volta no sentido de aproximar a esse ponto de equilíbrio, ok? Ah, ela veio para cá, tem movimento, professor. Passou. Então, a força elástica vai atuar para trazê-la de volta. Então, ela vai ficar oscilando até poder chegar numa posição de equilíbrio. Então, por isso, ó, ela é uma força de restauração ou uma força restauradora. Vamos lá, pessoal? Quando a mola está distendida, a força elástica atua no sentido de diminuir o seu comprimento, na tentativa de restaurar o seu tamanho original. Então, olha só, esse resultado ele foi conhecido pela primeira vez através da lei de Hooke, aí, ó, tá? Pois foi Robert Hooke, um cientista inglês, quem observou pela primeira vez essa propriedade das molas. Então, esse cientista aí, o Robert Hooke, ele achou uma relação direta entre a força elástica e a sua deformação, a sua elongação, tudo bem? Então, olha só, na realidade, essa lei só é verdadeira se as deformações não forem muito grandes, tá? Porque se for muito grande, aí a mola vai perder a sua propriedade elástica, então não vai ser uma equação que vai ser realizada para todas as circunstâncias. Então, ela funciona para pequenas deformações, né? Como você tem que a força elástica e a deformação são diretamente proporcionais, a gente pode escrever assim, ó, força elástica vai ser igual a uma constante elástica multiplicada pela sua elongação, tá? Então, essa equação que você está vendo aí, manda aqui no fundo. Vamos lá? Aqui, ó. Essa equação que você está vendo aqui, ó, você anota aí, ó. Força elástica vai ser igual à sua constante elástica, que vai multiplicar pela sua elongação ou deformação. Aí você fala assim, professor, mas essa equação está em módulo, né? Ela está em módulo, tá? Módulo significa que o valor aí só vai sair positivo, tá? Se eu fosse olhar sobre um caráter vetorial, eu teria que ter um sinal de menos aí na frente, tá? Mas como eu estou tratando ela na sua intensidade, para saber a sua intensidade, saber o seu módulo, então eu estou escrevendo simplesmente assim, ó, o módulo da força elástica vai ser a sua constante elástica que vai ser multiplicada pelo quanto ela está sendo deformada, ou seja, pelo quanto ela está sofrendo a sua elongação. Essa equação, pessoal, ela também está dizendo para você o quê? Que eu tenho uma relação de direta proporcionalidade entre força e elongação, tá? Direta proporcionalidade. E o fator de proporcionalidade é exatamente a sua constante elástica da mola. Vamos nessa, pessoal? Tome nota.
calculando a sua energia potencial elástica para a situação da mola. Dado uma mola cuja constante elástica é K, apresentando uma deformação X e um objeto ligado a ela, como mostra a figura. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a equação da sua força elástica. Temos aqui a sua condição natural. Nesse caso, eu vou elongar ela, vou esticar uma quantidade X, tá? Até que esse corpo que estava aqui consiga chegar até aqui, ok? Então, ele foi deformado uma quantidade ou um valor X. A energia potencial elástica desse objeto, nessa posição, pode ser determinado pelo trabalho, né, que a mola realiza sobre ele. Então, aqui nós temos o quê? A mola já distendida, uma quantidade, e dá para descobrir o quê? O trabalho realizado sobre ele. À medida que é empurrado, a deformação da mola diminui. Consequentemente, diminui também a força que ela exerce sobre o objeto. Então, nesse caso, olha só, devemos calcular o trabalho de uma forma, né, que varia, nesse caso. Desde que o valor inicial seja o quê? A sua força é igual à constante elástica que multiplica pela elongação. Até o final, onde a sua força é nula, né, enquanto o objeto se desloca. Então, vamos esclarecer esse ponto aqui. Traz aqui comigo. Aí você fala assim, professor, não estou entendendo. A força elástica não é constante? Não, pessoal, não é constante. Se a força elástica ela é a multiplicação da constante elástica pelo quanto a mola está deformada, se ela está deformada numa posição máxima, lá ela vai ter um valor de força elástica. À medida que o corpo está voltando, a quantidade ou o valor do X, tá? Aqui, ó. A quantidade ou o valor desse X aqui, da sua elongação, não vai diminuindo? Sim. Então, a força elástica naquelas posições cada vez mais próximas do seu ponto de equilíbrio são o quê? Cada vez menores. Até que chegou naquele ponto de equilíbrio, qual é a elongação da mola? É nada, é zero. Na posição de equilíbrio, a sua deformação é zero. Então, por isso que na posição de equilíbrio, a sua força elástica vai ser, ó, zero. Por isso que ele está falando que essa força elástica vai ter uma variação de um Kx, e esse Kx vai até um valor zero, conforme você vai pegar essa mola que está na ponta e você vai deslocando ela, puxando de volta até uma posição de equilíbrio. Vamos nessa, pessoal? Quando a força é variável, nesse caso a força não é constante, né, com o tempo, o trabalho que ela realiza pode ser obtido numericamente pela área sobre o gráfico, né? Força pelo deslocamento. Então, aqui eu tenho um gráfico, ó, na vertical é força, na horizontal é o seu X, vai ser descrito o seu deslocamento a partir dele, e desse gráfico aqui, essa área, pessoal, aqui, ó, essa área abaixo do gráfico vai ser numericamente igual ao quê? Ao seu trabalho, né? Então, aqui, ó, a área que ele se refere, você vai ter o quê? Força nessa ponta Kx e força aqui nula, e você vai ter uma área que vai crescendo, né, até esse ponto. Nesse caso, trata-se o quê? Da área de um triângulo, né? Tá lembrando das suas aulas de matemática? Olha só, vem comigo aqui. Tá lembrando da sua aula de matemática, trigonometria, geometria plana? Se na vertical você tem força, na horizontal você tem distância, x. A sua base é x, ó. A sua base é x. A sua altura é o quê? Kx. Ah, professor, então a área aqui embaixo vai ser igual ao trabalho. Correto, a área vai ser igual ao trabalho. Como que você calcula a área de um triângulo retângulo? Como calcula a área de um triângulo retângulo? Tá lembrando? Se você falou base vezes altura dividido por 2, então quem seria a base aqui? É x. Quem que é a altura? Kx. Então você vai multiplicar x vezes o Kx dividido por 2, que vai dar exatamente essa expressão aqui, ó. O trabalho vai ser o quê? A constante, que vai multiplicar por x ao quadrado e dividir por 2. Aí você, eu acho que eu entendi, professor, mas por que x ao quadrado? Pessoal, x vezes x é o quê? X ao quadrado. Então, quando eu multipliquei um pelo outro, x vezes kx vai dar o quê? Kx ao quadrado, né? Dividido por 2. Vamos nessa, então. Manda na tela. Olha só. Então, aqui, ó, a área do corpo é a sua base, a base do triângulo, que vai multiplicar pela sua altura do triângulo, ok? Que vai te dar exatamente essa expressão aqui.
Consequentemente, a expressão da energia potencial elástica do objeto vai ser dada pela expressão aqui, ó, energia potencial constante elástica, que vai multiplicar a elongação da mola ao quadrado dividido por 2, tá? Aí nessa equação você vai ter a descrição de cada coisa. Energia potencial elástica vai ser o que em joule? A sua deformação da mola vai ser o que em metro? E a sua constante elástica da mola, né? Ela varia de acordo com cada material que constitui a sua mola. Então, assim, para cada tipo de mola, vamos lá, para cada tipo de mola e cada tipo de material que constitui essa mola, você vai ter um valor de constante elástica. Então, por exemplo, aquela molazinha da caneta que você fica apertando assim, ó, ela é uma mola que você consegue o quê? Fazer a compressão dela e o alongamento com alguma facilidade. Aquela mola que está ali do lado do caderno, o arame do caderno, ele vai ter uma outra constante elástica, certo? Aquela mola que fica no carro, na moto, no caminhão, é mola, mas você não vai conseguir apertar aquela mola com tanta facilidade quanto aquela molazinha da caneta, certo? Então, para cada tipo de mola, ela é constituída de um material e ela vai ter o quê? Uma constante elástica diferente, ou seja, vai ter um fator de proporcionalidade que relaciona a força elástica com a deformação que ela pode sofrer, tá? A esse fator de proporção eu chamo o quê? Da sua constante elástica. Vamos lá, pessoal? Concluindo, um objeto ligado a uma mola de constante elástica K, deformado em um valor X, né, possui a sua energia potencial elástica. Nesse caso, a energia potencial do objeto será tanto maior quanto for a constante elástica da mola e quanto maior for a sua deformação. Então aqui, traz aqui comigo, ele está falando que essa energia potencial, ela está relacionada com dois fatores, tá? Ela é proporcional a dois fatores. Primeiro deles, professor, é uma constante elástica alta. É um corpo, é uma mola que tem uma constante elástica alta, um valor elevado. Então, nesse caso, quanto mais elevado a constante elástica da mola, maior a energia potencial maior a energia potencial elástica. E quanto maior a sua elongação da mola, ou seja, quanto mais você conseguir esticar ou comprimir essa mola, a sua energia potencial elástica também será maior, tudo bem? Então, é diretos proporcionais, né? Ele será direto proporcional a essas duas grandezas. Vamos lá, pessoal? Relação entre trabalho e energia potencial elástica. Suponha que uma mola comprimida, cuja constante elástica seja K, empurrando um objeto nela encostado, procurando calcular o trabalho, de A a B, que essa mola realiza sobre o objeto, ao deslocá-lo de um ponto A até um ponto B. Nesse caso, temos na vertical a sua força, temos na horizontal a sua distância, do ponto A ao ponto B, temos a elongação, aqui, temos a elongação, e nesse caso, você vai ter a sua energia potencial aqui, né, em A, e a sua energia potencial em B. O que está mudando? 1/2 da constante elástica pela elongação ao quadrado. Nesse caso, só está mudando o que, pessoal? O valor da elongação. Aqui eu tenho a elongação de A e aqui eu tenho a elongação de B. Vamos trazer no gráfico aqui de novo? Aqui, essa aqui é a elongação de B, certo? Essa distância. E essa distância aqui é a elongação de A. Então, ele está pegando a energia da elongação de A e a energia potencial em B. Podemos escrever assim, né? O trabalho realizado aqui, de A até B, vai ser a sua variação de energia potencial elástica de A menos energia potencial elástica de B. Temos que a sua energia potencial, né, mais a sua energia cinética em A, vai ser o quê? A sua energia mecânica, né, total, né, em A. Então, traz aqui comigo, dentro da física, quando a gente fala que eu tenho uma soma de energia potencial com a energia cinética, eu estou falando que eu tenho uma energia geral. Essa energia geral eu chamo de energia mecânica, tá? A soma das duas energias é o quê? Energia mecânica. Vamos lá, pessoal? E, nesse caso, se eu estou somando a energia potencial de B com a energia cinética de B, eu tenho a energia mecânica total em B, tá? Então, ele faz um cálculo da energia mecânica em A e energia mecânica em B. Como ele é um sistema que é conservativo, a energia não vai se dissipar, eu posso dizer que a energia em A é a energia em B. Eu posso igualar as duas, porque no máximo ela foi o quê? Convertida. A conclusão é o quê? Que, olha só, ela expressa da seguinte maneira.
Princípio da conservação da energia. Físicos do século XIX, como James e Joule, em um grande número de experiências concluíram que o calor é o quê? É uma energia em trânsito. Essa é uma manifestação do calor, ser a energia em fluxo ou em trânsito. Para isso, acabaram deduzindo que no deslocamento do objeto sobre a ação de força de atrito, né, que ocorreu foi o quê? A transformação em calor da energia mecânica que desapareceu. Então, se você considerar o fator atrito, né, olha só, você lançou um corpo, você empurrou um corpo, aí você fala, professor, se a energia for conservada, eu não tiver nenhuma perda, não era para esse corpo ficar em movimento infinitamente, vai seguir infinito? Não. Na prática, você vai ter forças dissipativas, aí pode ser o atrito. Você vai perder energia na forma de calor. Então, ele está dissipando energia na forma de calor. Ele vai perdendo energia, logo aquela energia de movimento que ele tinha, que era cinética, ele vai perdendo até que se anule. Então, por isso que o corpo vai, em algum momento, ele vai parar, ele vai entrar em repouso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Energia elétrica em térmica, olha só, também tem essa conversão, pessoal. Ó, temos aqui ó, o ferro de passar roupa, né? Uma conversão de energia de elétrica em térmica. Energia térmica em mecânica, tem essa possibilidade para veículos automotores, tudo bem? Energia mecânica em energia elétrica, outra possibilidade de conversão aqui, ó, certo? No caso das usinas hidrelétricas, energia mecânica, né? Você vai ter conversão de energia potencial, gravitacional, energia cinética e no final sendo transformada em energia elétrica. E energia elétrica em mecânica, também isso acontece. Onde? Na máquina de lavar roupa, né? Você tem elétrica e você transforma numa energia de movimento, ok? Princípio geral da conservação de energia. A energia, ela pode ser transformada de uma forma em outra, mas não pode ser criada e nem pode ser destruída, tá? A energia total é constante, tá? Então, na natureza, você só vai ter o quê? Manifestações diferentes da mesma energia, faces diferentes da mesma energia, tudo bem? É como se fossem máscaras, a energia vai estar com uma máscara diferente, mas no fundo é a mesma energia. Vamos a um exemplo. Uma bola é deslocada 10 centímetros, ó, 10 centímetros da sua posição de equilíbrio, sendo a constante elástica dessa mola equivalente a 50 newtons por metro. Determine a energia potencial elástica associada a essa mola em razão dessa deformação. Então, a princípio, você vai colocar assim, ó, energia potencial elástica vai ser o quê? 1/2 da constante elástica que vai multiplicar a elongação ao quadrado, tudo bem? Então, vamos lá, manda no fundo aqui, vamos conversando e mostrando a equação aqui. Nesse caso, pessoal, aqui, ó, eu vou colocar, né? 1/2, ó, 1/2. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 não precisa colocar, né? Mas o 2 está aqui embaixo, ó, denominador. No lugar da constante, eu vou colocar o 50, né? Porque no enunciado, ó, olha lá, no enunciado está falando 50, né? Aí tu traz aqui, ó, 50, beleza. Aí multiplica pela elongação. Aí você fala assim, professor, por que 0,1? Aí você vem na questão aqui, ó. 10 centímetros. Ah, mas você não vai usar 10 centímetros, tu vai usar metro, né? Então, 10 centímetros, tu vai dividir 10 por 100, vai dar 0,1, tá? Então, 0,1 do metro vai ser o equivalente aos 10 centímetros. Então, por isso, você vai colocar 0,1 ao quadrado dividido por 2, tá? Nesse caso, pessoal, você vai obter o quê? 0,25 joules de energia, tudo bem? Manda na tela. Exemplo 2. Suponha que para manter uma mola comprimida em 20 centímetros fosse necessário exercer sobre ela uma força de 50 newtons. Qual é a constante elástica da mola? Nesse caso, o primeiro passo é dividir, né, o 20 por 100 para obter 0,2 do metro, ok? Converter centímetro para metro e depois utilizar a equação da força elástica, né? O módulo da força elástica vai ser a constante elástica multiplicada pela sua elongação. Se eu isolar a constante elástica, eu vou ter o quê? Que ela é a força elástica dividida pela elongação. E aí eu obtenho o quê? 50, que vai ser a força que ele aplicou, dividido pelo 0,2, que vai ser a elongação. Dividindo 50 para 0,2, obtivemos aqui, ó, 250 newtons para cada metro, né? Ou newtons por metro. Letra B.
Considere as deformações 40 centímetros e 10 centímetros. Quais os valores da energia potencial do objeto em A e em B? Nesse caso, pessoal, o trabalho inicial é a conversão de unidades, tá? 40 centímetros equivale a 0,4 do metro. 10 centímetros equivale a 0,1 do metro, ok? Utilizo a equação da energia potencial elástica para A. Substituo aqui, ó, 50, constante elástica, vezes 0,4 ao quadrado e dividir por 2. Nesse caso, obtenho 4 joules. Para B, utilizo a mesma equação. A única mudança é que, no lugar do 0,4, eu vou ter o quê? 0,1 ao quadrado. Nesse caso, obtenho 0,25. E na letra C, qual é o valor do trabalho que essa mola realiza sobre um objeto ao empurrá-la do ponto A até o ponto B? Nesse caso, sabemos o seguinte, ó, o trabalho realizado de A até B vai ser energia potencial em A menos energia potencial em B. Tá? Como nós já calculamos essa energia potencial, vai ser o quê? Apenas substituir. Então, obtemos aqui 4 menos 0,25, 3,75, tá? Então, vem aqui comigo. Essa questão ela é interessante, pessoal, porque ela fala para você calcular a energia potencial num ponto, a energia potencial no outro ponto, depois te pede o trabalho. Então, basta tu fazer o quê? Essa diferença das energias potenciais, pessoal. Então, agora, pessoal, é a sua vez, tá? É a sua vez, é hora de botar a mão na massa, tudo bem? E a sua mão na massa, como que ela vai ser aí, ó? Olha só, a sua mão na massa. Para as aulas 35 e 36, pessoal, você vai fazer uma lista de coisas, né, que você conhece do seu cotidiano, que tem a força elástica associada. Vai responder as perguntas aí, eu tenho 3 perguntinhas para você responder. Aqui, ó. Faça uma lista de objetos no cotidiano que você tenha anotado, onde o corpo apresente alguma energia potencial. Aqui, ó, reflita e responda porque esses objetos que você encontrou aqui, ó, possuem uma energia dita potencial. Por que potencial? Então, você vai... A energia ali transformada em outra, né? Em quais? Ela surgiu de alguma outra energia? Então, ela se converteu de qual energia para qual tipo de energia? Então, você vai fazer uma lista de coisas que você conhece, que possa ter energia potencial e força elástica, e vai fazer essa relação para refletir. Temos aí também, ó, um segundo momento, aqui, ó. Com base nas lâminas 29 a 32 desse slide, responder, ó, as questões do material de apoio. Então, para você, nessa aula aqui, ó, tá indo um material de apoio para você responder as questões. Tudo bem, pessoal? E é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.